Iluminação é simplesmente a ausência da crença de que existe um eu separado. O buscador é a única coisa que impede a iluminação. Você passou a vida inteira tentando despertar, mas o despertar verdadeiro começa quando você percebe que nunca existiu um você para despertar. O maior choque espiritual não é descobrir quem você é perceber que o personagem que você chamou de eu nunca foi real. Wu Xin dizia que a ilusão do eu não precisa ser real para parecer convincente. Um sonho parece real enquanto está acontecendo. Enquanto o sonho se desenrola, tudo parece sólido, coerente, lógico. Somente quando o despertar acontece, percebe-se que o personagem do sonho nunca existiu como entidade independente. Ele era apenas um papel dentro da própria mente que sonhava. Wu Xin frequentemente apontava que a identidade pessoal funciona exatamente da mesma forma. Ela é um papel que a consciência assume temporariamente. Mas o ator nunca se torna o personagem, e o personagem nunca se torna o ator. Ele dizia algo extremamente direto. A pessoa é apenas um pensamento recorrente. Essa frase parece simples, mas contém uma revolução silenciosa, porque um pensamento recorrente pode criar a sensação de continuidade, assim como um filme cria a sensação de movimento a partir de imagens estáticas, quadro após quadro após quadro, pensamento após pensamento após pensamento. A mente costura essas aparições e cria a narrativa de um indivíduo contínuo, mas Wu Xin insistia que essa continuidade é apenas aparência. Ele apontava que a consciência nunca se torna uma pessoa. A pessoa aparece dentro da consciência como conceito, assim como uma nuvem aparece dentro do céu. O céu não precisa se transformar em nuvem para que a nuvem exista. Da mesma forma, a consciência não precisa se tornar uma identidade para que a ideia de eu apareça. Ela apenas permite que essa ideia surja e depois desapareça, mas a consciência permanece intocada. Wu Xin frequentemente repetia algo que desarma completamente a busca espiritual. Não existe alguém que precise despertar. A mente imediatamente protesta contra essa afirmação, porque a mente foi treinada para acreditar que existe um buscador, um indivíduo que está evoluindo espiritualmente, um alguém que está se aproximando da verdade. Mas Wu Xin apontava que essa própria crença é o que mantém a busca infinita. Enquanto existir um buscador, a verdade parecerá distante. Ele dizia que a busca espiritual muitas vezes é apenas o ego vestindo roupas sagradas. O ego deixa de buscar sucesso material e começa a buscar iluminação. Mas o mecanismo interno permanece o mesmo. Ainda existe um centro tentando obter algo. Ainda existe a sensação de um eu tentando alcançar um estado melhor. E Wu Xin apontava que, enquanto esse centro for assumido como real, o despertar continuará parecendo algo distante. Ele explicava isso com uma simplicidade quase brutal. A verdade não pode ser alcançada pelo indivíduo porque o indivíduo é o que precisa ser visto como irreal. Essa frase muda completamente o ponto de vista. Não se trata de melhorar a pessoa, não se trata de purificar a mente, não se trata de acumular experiências espirituais. Trata-se de perceber que o alguém que busca tudo isso é apenas uma construção mental, uma construção extremamente convincente, mas ainda assim uma construção. Wu Xin dizia que a mente teme esse reconhecimento, porque a mente existe através da identidade. Ela organiza memórias, histórias e expectativas ao redor de um centro imaginário. Esse centro é chamado de eu, mas, quando esse centro é investigado profundamente,
ele se dissolve em percepções passageiras. Pensamentos surgem dizendo eu, mas o pensamento não é a entidade que ele afirma representar. É apenas um som silencioso dentro da consciência. Ele frequentemente apontava para algo extremamente simples. Antes de aprender a palavra eu, você ainda existia. Antes de qualquer identidade social, você ainda existia. Antes de qualquer história pessoal, você ainda existia. Então aquilo que você é não pode depender da palavra eu, nem da história pessoal que surgiu depois. Wu Xin dizia que a consciência é anterior a qualquer identidade e por isso nunca pode ser definida por ela. Ele também afirmava algo que a mente considera quase ofensivo. Nada precisa acontecer para que a verdade seja o que ela é. Isso significa que nenhuma experiência espiritual é necessária, nenhuma transformação dramática é necessária, nenhum estado especial é necessário, porque a verdade não depende de estados da mente. Estados vêm e vão, mas aquilo que percebe os estados permanece constante. Wu Xin chamava a atenção para a simplicidade radical disso. A consciência já está presente antes de qualquer pensamento, já está presente antes de qualquer tentativa de compreender, já está presente antes de qualquer prática espiritual. Isso significa que ela não pode ser produzida, ela não pode ser melhorada, ela não pode ser perdida. Ela é o campo onde toda experiência aparece. Ele dizia que o despertar não cria algo novo. Ele apenas revela aquilo que sempre esteve ignorado. Como perceber o espaço dentro de uma sala. O espaço sempre esteve ali, mas a atenção estava focada apenas nos objetos. Quando a atenção se volta para o espaço, percebe-se que ele nunca esteve ausente. Da mesma forma, a consciência nunca esteve ausente. Wu Xin também apontava para algo profundamente libertador. A vida não precisa de um controlador central. O coração bate sem comando. A respiração acontece sozinha. Pensamentos aparecem espontaneamente. Decisões surgem sem que um eu possa ser encontrado antes delas. A vida sempre funcionou sem um diretor central. A mente apenas cria a história de controle depois. Ele dizia que a sensação de autoria é retrospectiva. Algo acontece. Depois, um pensamento aparece dizendo, eu fiz isso. Esse pensamento cria a sensação de controle, mas quando observado com cuidado, o pensamento aparece depois da ação. Wu Xin apontava que a mente reivindica autoria sobre movimentos que já ocorreram. Assim, nasce a sensação de ser um indivíduo separado. Quando essa dinâmica é vista claramente, algo começa a relaxar profundamente, porque se não existe um centro controlando tudo, então a pressão de sustentar uma identidade começa a cair. A vida continua acontecendo, mas sem o peso psicológico da autoria constante. Wu Xin dizia que essa é a liberdade natural da consciência. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas. Ele também alertava para algo importante. A mente tenta transformar esse entendimento em filosofia, tenta transformá-lo em nova crença, mas Wu Xin insistia que a verdade não é crença, não é teoria, não é explicação metafísica, é algo que pode ser reconhecido diretamente agora, sem intermediários, sem interpretação mental. Ele dizia que o reconhecimento da verdade é silencioso, não acontece como explosão emocional, não acontece como espetáculo místico, acontece como um deslocamento simples, uma clareza tranquila, a percepção de que aquilo que você realmente é nunca esteve envolvido no drama da mente, nunca esteve preso nas histórias pessoais, sempre esteve livre. E talvez seja por isso que Wu Xin afirmava algo que poucos estão dispostos a aceitar. O despertar final
não é extraordinário. Ele é extremamente simples, tão simples que a mente continua procurando algo mais complexo, algo mais impressionante, algo que confirme a importância do personagem espiritual. Mas então surge novamente a pergunta que dissolve toda essa estrutura. Se aquilo que você é sempre esteve aqui, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer identidade, antes mesmo da sensação de ser alguém, então, o que exatamente está lendo estas palavras agora? Wu Xing frequentemente dizia que essa pergunta não deve ser respondida pela mente, porque qualquer resposta que a mente produza será apenas mais um conceito, e conceitos pertencem ao campo do pensamento, mas aquilo que está sendo apontado aqui existe antes do pensamento surgir. Wu Gaxin insistia nisso repetidamente em seus diálogos silenciosos. A verdade não é algo que pode ser compreendido intelectualmente. Ela só pode ser reconhecida quando a mente deixa de tentar capturá-la. E esse reconhecimento acontece no próprio silêncio da consciência, um silêncio que sempre esteve presente. Ele dizia algo que parece quase desconcertante. A mente não pode conhecer a verdade, porque a mente é apenas um objeto dentro dela. Isso significa que todo pensamento, toda interpretação, toda tentativa de entender já aparece dentro de algo maior. Esse algo maior não é uma ideia espiritual, não é um conceito metafísico, é o próprio fato da consciência presente agora. Wu Xing apontava que tudo o que pode ser percebido já está acontecendo dentro desse campo silencioso. E esse campo não precisa ser criado. Ele já é o que torna toda percepção possível. Wu Gaxin também dizia que o maior engano espiritual é acreditar que a verdade será encontrada no futuro, porque o futuro é apenas pensamento acontecendo agora. A ideia de um dia despertar é apenas uma projeção mental, mas aquilo que você é não existe no tempo psicológico. A consciência não nasce quando um pensamento aparece, nem morre quando um pensamento desaparece. Ela permanece constante enquanto todas as experiências mudam. Por isso Wu Xing dizia que a verdade não é algo que acontece. É aquilo dentro do qual tudo acontece. Ele apontava algo extremamente radical. O buscador é a única coisa que precisa desaparecer. Isso não significa que o corpo desaparece. Não significa que a vida termina. Significa apenas que a crença em um centro separado começa a perder força. A ideia de um indivíduo buscando iluminação começa a parecer estranha, porque quem exatamente estaria buscando? Wu Gaxin insistia que quando essa pergunta é investigada profundamente, nenhuma entidade real pode ser encontrada. Ele dizia que a mente cria uma narrativa contínua chamada minha vida. Essa narrativa conecta memórias passadas com expectativas futuras, mas tudo isso aparece apenas como pensamento no momento presente. Wu Xing apontava que o passado nunca aparece fora da memória e o futuro nunca aparece fora da imaginação. Ambos existem apenas como conteúdo mental agora, mas aquilo que percebe memória e imaginação não está preso a elas. Esse é o ponto que ele constantemente enfatizava. Wu Xing também dizia que a identidade pessoal é mantida pela repetição do pensamento eu. Esse pensamento aparece milhares de vezes ao longo do dia. Ele se conecta com histórias, lembranças e expectativas. Com o tempo, essa repetição cria a sensação de um centro sólido. Mas quando observado diretamente, esse eu é apenas um pensamento surgindo como qualquer outro. O Gaxin afirmava que nenhum pensamento pode ser uma entidade real. Pensamentos são eventos momentâneos. Ele gostava de apontar algo muito simples. Se você consegue observar um pensamento, então você não pode ser esse pensamento.
Se você consegue perceber uma emoção, então você não pode ser essa emoção. Se você consegue perceber a sensação de identidade, então essa sensação também é algo percebido. Wu Xing dizia que tudo que pode ser percebido pertence ao campo da experiência, mas aquilo que percebe nunca aparece como objeto. Ele afirmava que esse reconhecimento não é algo que precisa ser criado. Ele já está acontecendo neste exato momento. O simples fato de você perceber estas palavras prova isso. Existe consciência presente antes da interpretação das frases, antes do julgamento da mente, antes da tentativa de compreender. Wu Xing dizia que essa presença silenciosa é a única realidade constante. Tudo o resto aparece e desaparece dentro dela. Ele também alertava sobre um erro muito comum. A mente tenta transformar esse reconhecimento em nova identidade, uma identidade espiritual. A ideia de eu sou consciente, eu despertei, eu entendi. Mas Wu Xing apontava que isso é apenas a mente tentando sobreviver. Ela cria uma nova história espiritual para continuar existindo, mas a verdade não pertence a nenhum personagem. Ela é anterior a qualquer identidade. Wu Xing dizia que quando essa dinâmica é vista claramente, algo relaxa profundamente dentro da experiência, porque toda a atenção psicológica vem da tentativa de sustentar um eu que precisa se proteger, um eu que precisa controlar a vida, um eu que precisa alcançar algo no futuro. Mas quando esse centro não pode ser encontrado, essa tensão começa a se dissolver naturalmente. Ele também afirmava que a liberdade verdadeira não é algo que precisa ser conquistado. Ela já está presente quando a crença no indivíduo começa a enfraquecer. A vida continua acontecendo. O corpo continua se movendo. Pensamentos continuam surgindo. Mas algo fundamental deixa de ser acreditado. A ideia de que existe um controlador central. Wu Xing dizia que essa ausência de centro é a verdadeira liberdade. Ele também lembrava que a mente teme essa percepção, porque sem o centro psicológico, ela perde seu papel dominante. A mente gosta de se sentir no comando, gosta de acreditar que controla o curso da vida. Mas, quando investigado honestamente, nenhum controlador pode ser encontrado antes das ações. As ações simplesmente acontecem. Wu Xing apontava que a mente apenas reivindica autoria depois. Ele dizia que isso pode ser visto em algo extremamente simples. Antes de um pensamento surgir, você decide qual pensamento será o próximo, ou ele simplesmente aparece. Wu Xing usava essa observação para mostrar que a mente não é a autora dos pensamentos. Ela apenas comenta o que já surgiu. Assim, nasce a ilusão de controle, uma narrativa construída depois do acontecimento. Ele também dizia que a consciência não precisa ser protegida. Nada que aconteça na experiência pode ameaçá-la. Emoções podem surgir, pensamentos podem surgir, sensações podem surgir, mas todos esses eventos aparecem dentro da consciência. Wu Xing afirmava que o espaço onde algo aparece nunca é afetado pelaquilo que aparece, assim como o céu não é ferido pela tempestade. Ele apontava que essa clareza não transforma a vida em algo perfeito. Situações continuam mudando. O mundo continua em movimento, mas algo essencial deixa de ser afetado psicologicamente. A crença em um eu separado perde força. E quando essa crença enfraquece, a experiência da vida se torna mais leve, não porque algo foi conquistado, mas porque algo falso deixou de ser sustentado. Wu Xing também dizia que a verdade não precisa de confirmação. Ela não depende da opinião da mente. Ela não depende de concordância intelectual. Ela permanece o que é independentemente do que o pensamento diz. Mesmo quando a mente duvida, a consciência
que percebe a dúvida já está presente. Essa presença silenciosa nunca precisa de validação. Ele frequentemente convidava as pessoas a olharem para algo extremamente simples. Antes do próximo pensamento surgir, existe algum problema real neste instante? Ou o problema aparece apenas quando o pensamento surge dizendo que algo está errado? Wu Agassing apontava que quase todo sofrimento psicológico nasce dessa atividade mental. A mente projeta histórias e depois reage às próprias histórias. Quando isso começa a ser visto claramente, algo muito curioso acontece. A vida continua, mas o peso psicológico da identidade começa a desaparecer. E então surge novamente a pergunta que Wu Xing repetia de diferentes formas: se nenhum eu pode ser encontrado dentro da experiência, se todos os pensamentos são apenas aparições temporárias, se a consciência permanece antes e depois de cada percepção, então quem realmente esteve aqui o tempo todo observando tudo isso? Wu Xing dizia que essa pergunta não deve ser respondida, mas contemplada, porque no momento em que a mente tenta formular uma resposta, ela transforma o apontamento em conceito. E conceitos são apenas pensamentos surgindo dentro da consciência. Mas aquilo que está sendo apontado aqui não é um pensamento, não é uma ideia espiritual, não é uma conclusão filosófica. É a própria presença que permite que qualquer pensamento seja percebido. Wu Xing frequentemente dizia que a verdade não aparece como resposta. Ela aparece quando a busca por respostas se dissolve. Ele dizia algo que parece quase paradoxal. Aquilo que você procura é aquilo que está procurando. A mente tenta entender essa frase como lógica, mas Wu Xing não estava falando de lógica. Ele estava apontando para uma observação direta da experiência. A consciência que procura a verdade nunca está separada daquilo que procura. O buscador aparece dentro da consciência. A busca aparece dentro da consciência. E a própria ideia de verdade aparece dentro da consciência. Wu Xing também dizia que a consciência não precisa reconhecer a si mesma para existir. Ela já é o que é antes de qualquer reconhecimento. O reconhecimento acontece apenas no nível da mente, mas a consciência não depende da mente para ser o que é, assim como o céu não depende das nuvens para existir. As nuvens aparecem e desaparecem, mas o céu permanece silenciosamente presente. Wu Xing usava essa analogia repetidamente para mostrar a simplicidade da verdade. Ele afirmava que a mente tenta transformar a verdade em experiência, porque experiências podem ser lembradas, podem ser comparadas, podem ser descritas, mas a verdade não é uma experiência. Wu Xing insistia nisso em muitas de suas conversas. Experiências surgem e desaparecem no tempo, mas aquilo que você é não surge nem desaparece. Caso contrário, você não poderia perceber o fluxo das experiências. Wu Xing também dizia que a mente espiritual gosta de imaginar um grande evento chamado despertar, uma explosão de iluminação, uma transformação dramática da experiência, mas ele frequentemente apontava que o despertar verdadeiro é extremamente silencioso. Não é algo que acontece para alguém, é apenas o reconhecimento de que nunca houve um alguém separado. Esse reconhecimento não cria nada novo, ele apenas dissolve uma crença antiga. Ele dizia que a mente resiste a essa simplicidade, porque a mente se alimenta da complexidade. Ela gosta de sistemas espirituais elaborados, mapas da consciência, etapas da iluminação, técnicas sofisticadas de transformação interior. Mas Wu Xing apontava que tudo isso pertence ao campo da busca, e a busca pressupõe distância entre o buscador e a verdade. Wu Xing afirmava que essa distância nunca existiu. Ela é apenas uma construção mental. A mente imagina que a verdade
está em algum lugar além da experiência atual, mas a própria experiência atual já está acontecendo dentro da consciência. Então, a verdade não pode estar fora disso. Ela é o próprio campo onde a experiência ocorre. Wu Xing dizia que tentar encontrar a consciência é como tentar encontrar o espaço dentro de uma sala. O espaço já está presente antes de qualquer objeto. Ele também apontava que a mente tenta capturar a consciência como objeto. Ela quer ver a consciência, quer senti-la, quer experimentá-la diretamente. Mas tudo que pode ser visto ou sentido já é algo percebido. Wu Xing insistia que a consciência não pode ser percebida dessa forma, porque ela é aquilo que torna toda percepção possível. Ela não aparece como objeto, ela é o campo onde os objetos aparecem. Wu Xing dizia algo extremamente simples: aquilo que você é nunca entra na experiência. Isso significa que você nunca poderá ver o que você realmente é, nunca poderá senti-lo como objeto, nunca poderá descrevê-lo completamente, porque tudo isso pertence ao campo das percepções. Mas aquilo que percebe não pode ser colocado dentro daquilo que é percebido. Essa é a razão pela qual a mente sempre falha ao tentar capturar a verdade. Ele também dizia que essa impossibilidade de capturar a verdade é exatamente o que revela sua natureza. Porque se algo pudesse capturá-la, isso significaria que ela seria um objeto limitado. Mas a consciência não é limitada por qualquer forma específica. Ela permite todas as formas aparecerem: pensamentos, sensações, percepções, mas nenhuma delas define o que ela é. Wu Xing frequentemente apontava que o sofrimento psicológico nasce da identificação com as aparições da mente. Quando um pensamento surge dizendo "eu sou isso" ou "eu sou aquilo", a mente começa a construir uma identidade ao redor dessa afirmação. Mas quando esse processo é observado diretamente, fica claro que o pensamento aparece sozinho. Ele não pertence a ninguém. Ele apenas surge dentro da consciência e depois desaparece novamente. Ele dizia que a mente cria a sensação de um indivíduo ao conectar pensamentos entre si. Um pensamento lembra outro, esse lembra outro. Assim, nasce uma narrativa contínua chamada Minha Vida. Mas Wu Xing apontava que essa narrativa aparece apenas como pensamento no momento presente. O passado aparece como memória agora. O futuro aparece como imaginação agora. Mas a consciência que percebe tudo isso não pertence ao tempo. Wu Xing também dizia que a liberdade verdadeira não é algo que acontece no futuro. Ela já está presente quando a identificação com o pensamento enfraquece. Pensamentos continuam surgindo, emoções continuam surgindo, a vida continua acontecendo, mas algo muda profundamente. A crença de que existe um eu central controlando tudo começa a desaparecer, e com isso desaparece também o peso psicológico da identidade. Ele dizia que quando essa crença desaparece, a vida continua exatamente como antes em muitos aspectos. O corpo ainda se move, as palavras ainda são ditas, as decisões ainda surgem, mas não existe mais a sensação de um autor central. Wu Xing afirmava que a vida sempre aconteceu dessa forma. A mente apenas criou a história de controle depois. Ele também apontava que essa clareza não precisa ser mantida, porque aquilo que você é não depende da mente para existir. Mesmo quando a mente se agita, a consciência continua presente. Mesmo quando pensamentos surgem, a consciência continua presente. Wu Xing dizia que essa presença silenciosa nunca foi afetada pelo movimento da mente. Ele também lembrava que a mente tenta transformar esse reconhecimento em identidade espiritual. A ideia de eu entendi, eu despertei, eu sou consciente. Mas Wu Xing apontava que essas afirmações
são apenas novos pensamentos, novas histórias mentais. E qualquer história mental pertence ao campo da ilusão. A verdade não precisa de identidade. Wu Xin frequentemente dizia algo extremamente libertador. A consciência não precisa fazer nada para ser o que é. Ela não precisa se tornar mais pura. Não precisa evoluir. Não precisa melhorar. Ela já é o fundamento de toda experiência. Tudo aparece dentro dela, mas nada pode alterá-la. Ele dizia que a mente continua procurando algo extraordinário, algo que confirme a importância da jornada espiritual. Mas a verdade permanece simples, tão simples que muitas vezes é ignorada. Ela está presente antes de qualquer pensamento, antes de qualquer interpretação, antes de qualquer tentativa de compreender. E então, Wu Xin deixava novamente uma pergunta que a mente não consegue resolver completamente. Se aquilo que você é sempre esteve aqui, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer identidade, antes mesmo da sensação de ser alguém, então o que exatamente está consciente neste momento? Se você chegou até este vídeo esperando aprender algo, talvez este não seja o lugar certo, porque o despertar final não é algo que pode ser aprendido. Nada será acrescentado aqui. Pelo contrário, algo pode começar a desaparecer. A maioria das pessoas acredita que está procurando a verdade, mas na realidade, o que procuram é apenas uma versão mais confortável de si mesmas, uma nova crença, uma nova ideia espiritual, uma nova identidade mais elevada. Mas Wu Xin apontava para algo muito mais radical. Ele dizia que a verdade não aparece quando você encontra algo. Ela aparece quando aquilo que você pensa ser desaparece. Isso é profundamente perturbador para a mente, porque a mente existe apenas enquanto há uma identidade a ser protegida. Observe algo muito simples agora. Antes do próximo pensamento surgir, existe algo faltando? Existe algum problema real neste instante? Ou o problema surge apenas quando um pensamento aparece dizendo que algo está errado? A mente vive de movimento. Ela precisa de histórias. Ela precisa de passado. Ela precisa de futuro. Sem isso, ela perde sua posição de comando. E é exatamente por isso que quase ninguém está realmente interessado no despertar. Porque o despertar não melhora o personagem. Ele dissolve o personagem. Wu Xin frequentemente apontava que o maior equívoco espiritual é acreditar que existe alguém que precisa despertar. Veja o paradoxo. Se existe alguém que precisa despertar, então esse alguém já está separado da verdade. Mas a não-dualidade afirma exatamente o oposto. Nada está separado. Então, quem seria esse alguém que desperta? A mente tenta responder. Mas cada resposta cria outro problema. Cada explicação cria outro conceito. E a verdade não é um conceito. Ela é anterior a qualquer pensamento. Perceba algo extremamente direto. Pensamentos aparecem. Sensações aparecem. Memórias aparecem. Mas aquilo que percebe tudo isso não aparece. Aquilo que percebe já está presente antes de qualquer experiência. Wu Xin apontava constantemente para isso. Ele dizia que a consciência não está dentro da experiência. A experiência aparece dentro da consciência. Isso muda tudo, porque se tudo aparece dentro da consciência, então até a ideia de eu é apenas algo que aparece. Veja com honestidade. O pensamento eu aparece. Ele surge como qualquer outro pensamento. Ele permanece por alguns segundos e depois desaparece. Mas algo permanece antes, durante e depois dele. Esse algo nunca apareceu, porque ele sempre esteve aqui. A mente quer transformar isso em entendimento, mas o entendimento pertence ao pensamento. E o que está sendo apontado aqui existe antes do pensamento. Wu Xin dizia que a verdade não pode ser alcançada porque ela nunca foi perdida. O único obstáculo
é a crença de que existe alguém separado, tentando encontrá-la. Isso cria uma busca infinita, uma busca que nunca termina, porque quem busca é parte da própria ilusão. Observe algo profundamente simples, antes de qualquer pensamento surgir. Você precisa fazer algo para existir? Você precisa se tornar algo? Ou a existência simplesmente já está acontecendo? Isso é tão simples que a mente rejeita. Ela quer complexidade, ela quer técnicas, ela quer caminhos espirituais. Mas o despertar final não é um caminho, porque um caminho sempre pressupõe distância. Distância entre você e aquilo que você procura. Mas, se aquilo que você procura é o próprio fundamento da sua experiência, como poderia existir distância? Huaxin apontava que o buscador espiritual é como alguém procurando seus próprios olhos. Ele procura em livros, procura em mestres, procura em práticas, mas nunca percebe que aquilo que procura é exatamente aquilo que está olhando. A consciência não pode ser encontrada como objeto, porque ela é o campo onde todos os objetos aparecem. E isso cria um silêncio interno muito estranho para a mente, porque se não há nada a alcançar, então toda a estrutura da busca colapsa. E quando a busca colapsa, algo inesperado começa a lhe acontecer. A identidade que parecia tão sólida começa a perder consistência. Pensamentos continuam surgindo, emoções continuam surgindo, experiências continuam surgindo, mas algo fundamental muda. A crença de que existe um centro controlando tudo começa a enfraquecer. Wu Xin dizia algo extremamente direto. A libertação não acontece para alguém. Ela acontece da ideia de alguém. Isso não é uma metáfora. É uma observação direta da experiência. Veja agora mesmo, sem recorrer ao pensamento. Onde exatamente está o eu? Está no corpo? Está em um pensamento específico? Está em uma sensação? Ou cada vez que você tenta encontrar esse eu, apenas aparecem mais percepções? Isso cria um paradoxo que a mente não consegue resolver, porque a mente quer um ponto fixo, mas a experiência direta mostra apenas fluxo. Pensamentos surgindo, sensações surgindo, percepções surgindo, tudo em constante movimento, mas algo permanece imutável no meio de tudo isso, algo que nunca surge, algo que nunca desaparece. Wu Xin apontava para isso como a única realidade, não algo que precisa ser alcançado, mas algo que já está presente antes da ideia de alguém tentando alcançar. E talvez seja exatamente por isso que apenas poucas pessoas realmente continuam olhando para isso. Porque se você olhar profundamente, algo começa a ficar muito claro. O eu que você acreditava ser, talvez nunca tenha existido da forma que parecia. E se essa identidade é apenas um conjunto de pensamentos que aparecem dentro da consciência, então quem exatamente está vivendo sua vida agora? Quem está pensando? Quem está decidindo? Quem está tentando despertar? E se o verdadeiro choque não for descobrir algo novo, mas perceber que aquilo que você sempre acreditou ser nunca foi realmente você? E se o despertar final não for uma conquista espiritual, mas simplesmente o colapso silencioso dessa crença central? Então surge uma pergunta que quase ninguém realmente tem coragem de investigar até o fim. Se o eu é apenas um pensamento que aparece na consciência, quem ou o que está consciente agora? A mente tenta responder imediatamente. Ela procura uma palavra, uma definição, uma explicação que devolva segurança. Mas qualquer resposta que surja será apenas mais um pensamento. E pensamentos são eventos passageiros. Eles aparecem dentro da consciência. Eles permanecem por alguns instantes. Depois, desaparecem novamente. Mas aquilo que percebe o aparecimento e o desaparecimento dos pensamentos,
isso não surge, isso não desaparece. Wu Xing frequentemente apontava que aquilo que você realmente é nunca entra na experiência como objeto. Não pode ser visto, não pode ser pensado, não pode ser descrito completamente, porque tudo que pode ser visto já é algo percebido, tudo que pode ser pensado já é um conteúdo da mente, mas aquilo que percebe, o ver e o pensar não pode ser colocado dentro do campo do percebido. É o próprio campo, é o espaço onde tudo acontece. Imagine o céu aberto. Nuvens aparecem, mudam de forma e desaparecem. Tempestades surgem e depois se dissipam, mas o céu nunca se torna a tempestade, nunca se torna a nuvem, nunca se torna o movimento. Wu Xing utilizava analogias como essa para mostrar algo muito simples. A mente é apenas uma nuvem. O eu psicológico é apenas uma nuvem. Mas aquilo que você é o céu. Isso cria um deslocamento profundo, porque a maioria das pessoas vive acreditando que é a tempestade. Elas tentam controlar o vento, tentam reorganizar as nuvens, tentam produzir uma experiência interna mais agradável, mas nunca percebem que aquilo que são nunca foi afetado pelo clima da mente. Pensamentos turbulentos podem surgir, emoções intensas podem aparecer, mas o campo onde tudo isso acontece permanece intacto. Wu Xing dizia algo extremamente direto: nada que aparece pode definir o que você é, porque tudo que aparece desaparece, e aquilo que você é não pode desaparecer. Caso contrário, você não poderia perceber o desaparecimento das coisas. Perceba a profundidade disso. Se você consegue notar que um pensamento terminou, então aquilo que percebeu estava presente antes e depois dele. Observe um pensamento surgindo agora, talvez um comentário mental sobre estas palavras, talvez uma dúvida, talvez um julgamento. Ele aparece sem ser convidado, permanece por alguns segundos, depois se dissolve sozinho, mas aquilo que percebeu o nascimento e o fim desse pensamento permaneceu o tempo todo. Esse é o ponto para o qual Wu Xing sempre apontava. O despertar final não significa parar pensamentos, não significa produzir silêncio mental permanente, não significa alcançar um estado espiritual especial. Essas ideias pertencem à mente que quer transformar a verdade em experiência, mas qualquer experiência começa e termina, e o que começa e termina não pode ser a realidade fundamental. Wu Xing insistia nisso repetidamente. A verdade não é uma experiência, ela é aquilo que torna qualquer experiência possível. Isso muda completamente a forma como a busca espiritual é vista, porque se a verdade não é uma experiência, então ela não pode ser produzida, não pode ser alcançada através de esforço, não pode ser acumulada como conhecimento. Ela só pode ser reconhecida quando a tentativa de capturá-la termina. E essa é a parte que a mente encontra mais difícil de aceitar. A mente vive de movimento em direção a algo. Ela quer progresso, ela quer etapas, ela quer um caminho claro para seguir. Mas Wu Xing apontava para algo que parece quase ofensivamente simples. Não existe caminho para aquilo que você nunca deixou de ser. A única coisa que pode terminar é a crença de que você está separado disso. Veja como a identidade é construída. Primeiro surge a sensação básica de existir. Depois surge um pensamento dizendo eu. Em seguida vêm histórias, meu passado, minha vida, minhas escolhas, minhas conquistas, minhas falhas. Com o tempo, essas histórias criam a impressão de uma entidade sólida. Mas observe diretamente. Tudo isso é memória. Tudo isso é pensamento. Tudo isso aparece agora como conteúdo mental. Wu Xing dizia que o eu psicológico não é uma entidade. É uma narrativa contínua sustentada pela memória e pela imaginação. Sem pensamento, onde está essa pessoa que você acredita ser? Isso não significa que o corpo desaparece. O mundo continua aparecendo.
As atividades continuam acontecendo, a vida continua se movendo, mas algo muito específico deixa de existir: a crença de que há um centro interno controlando tudo. E quando essa crença enfraquece, a experiência da vida muda profundamente. As ações continuam acontecendo, as palavras continuam sendo ditas, decisões continuam surgindo, mas não há mais a sensação de um autor central. Wu Xing apontava que a vida sempre aconteceu espontaneamente. Respiração acontece, pensamentos acontecem, movimentos acontecem, e a mente apenas reivindica a autoria depois que tudo já aconteceu. Veja isso acontecendo agora, antes de um pensamento surgir. Você decide qual será o próximo pensamento? Ou ele simplesmente aparece? A mesma coisa acontece com emoções. Elas surgem, permanecem por algum tempo, depois se dissolvem novamente. Mas a mente cria a ilusão de controle, narrando a experiência depois que ela ocorre. Isso não é filosofia abstrata, é algo que pode ser observado diretamente. Wu Xing sempre apontava para a observação simples, não para teorias complexas, não para crenças espirituais elaboradas, apenas para a investigação silenciosa da própria experiência. Porque quando essa investigação se aprofunda, algo surpreendente começa a se tornar evidente. O centro, que parecia tão real, não pode ser encontrado. Você pode encontrar pensamentos, pode encontrar sensações, pode encontrar memórias, pode encontrar percepções, mas o eu, que supostamente possui tudo isso, permanece invisível. E então surge um momento muito estranho. Se o eu não pode ser localizado, quem exatamente está vivendo esta experiência agora? E se aquilo que você chama de sua vida estiver simplesmente acontecendo dentro da consciência, sem nunca ter pertencido a um indivíduo separado? E se o verdadeiro despertar não for descobrir algo extraordinário, mas perceber que nunca houve um alguém vivendo no centro da experiência? Então, uma última pergunta começa a ecoar silenciosamente. Se não existe um eu no centro da consciência, por que a sensação de ser alguém parece tão real? Mesmo depois de todas essas palavras, nada novo foi realmente adicionado. Talvez apenas algo tenha começado a ser visto com mais clareza. Se aquilo que Wu Xing aponta é verdadeiro, então o despertar não é algo que acontece para alguém. É apenas o fim silencioso da crença de que esse alguém realmente existe. E então resta apenas a consciência, exatamente como sempre esteve